Olá pessoal, chegamos à nossa quinta aula de função do primeiro grau, tá certo? Função do primeiro grau ou função afim. Aula 5, vamos falar então da tão esperada proporcionalidade. Por que tão esperada? Porque com ela vai te ajudar a resolver as questões, muitas questões do Enem, tá certo? Quando você observar a proporção nos gráficos onde existe uma reta, tá certo? Que é primeiro grau. Vamos lá galera, se ligue. Imagine o seguinte, imagine que eu coloquei, vou fazer aqui um gráfico, sem me preocupar muito com os pontos. Aliás, vou colocar assim com os pontos. Vou fazer isso aqui com vocês. Olha só. Vou pegar um ponto, tá? Deixa eu ver aqui algum ponto conhecido. Prontinho, tá aí. Peguei, olha, vou escolher dois pontos, dois pares, tá? Esse par aqui, ó, onde a abscissa é menos 3, a ordenada é menos 4, a abscissa desse ponto é 0, a ordenada é 2, tá certo? A ordenada é 2. Então, abscissa menos 3, ordenada menos 4, beleza? Então você tem aqui de menos 4 para 2 vai dar 6, e de menos 3 para 0, você tem menos 3 de distância. Ô Tony, o que você está dizendo com isso? Eu não entendi. Vou te explicar já essa dica ninja. Olha só aqui para você, se ligue. Olha, tá vendo esse triângulo aqui formado? A distância do menos 4 para o 2 é de 6 unidades. A distância, olha só, a distância no outro cateto do triângulo, olha, do menos 3 para o 0 aqui, ó, tá vendo? É de 3 unidades, tá? Então, como eu sei que essa função ela é crescente, a é positivo, posso escrever que o coeficiente a é a variação de y sobre a variação de x. Isso você viu na aula passada. Então, o coeficiente a vai ser 6, que é a variação de y, sobre 3, que é a variação de x. Só que tenha cuidado, você tem que observar se o sinal é positivo ou negativo. Tá? Se for decrescente, você traz um sinal menos. No caso, como é crescente, traz um sinal mais, vai dar mais 2. Pô, Tony, que massa, que bacana, que prático. Pois é, estou aqui para te ajudar. Vamos lá. Agora, o valor de B, coeficiente linear. B coincide com Y quando x é 0, ou seja, B é onde o gráfico corta o eixo Y. Logo, o B vai ser 2, tá certo? Beleza, Tony, que massa! Pois é, galera, olha só. Lembrando que se for uma reta decrescente, depois que você fizer essa conta, você tem que botar o sinal menos no A, tá certo? Não esqueça. Bom, agora que já fizemos, encontramos o A e o B. E que rápido, hein? Que legal, né? Bacana, gente, olha só. Já vamos escrever essa função aqui embaixo, tá? Então, y igual a ax mais b. A é 2, x coincidentemente também é 2, tá? X também é 2. Ô Tony, eu poderia fazer de outro jeito? Eu poderia pegar os pares ordenados, por exemplo. Vamos lá, os pares ordenados 0 e 2, menos 3 e menos 4 e descobrir o valor de A. Claro, foi o que eu fiz, né? Se você fizer, ó, olha só, delta y, opa, aqui, delta y sobre ΔX, você pegar os pares ordenados 0 e 2, menos 3 e menos 4, olha, vai ficar assim. Variação de y, menos 4, menos 2, variação de x, menos 3, menos 0. Coeficiente A vai ser menos 6 sobre menos 3, menos com menos dá mais, vai dar 2. Você deve estar perguntando, Tony, se fizesse o contrário, ao invés de fazer menos 4 subtrair de 2 e menos 3 de 0, se fosse o oposto, se eu fizesse, Tony, 2 menos menos 4, assim, menos da fórmula, né? E 0 menos menos 3. Daria a mesma coisa? Com certeza. Faça a continha em casa, você vai ver que vai dar 2 também, tá? Com certeza vai dar 2 também. Então, tanto faz a ordem que você colocar os pares ordenados, beleza? Beleza, Tony. Então, A é 2, já sei que B é onde corta o eixo Y. B está sendo 2 também, né? B está sendo 2, coincidentemente. Agora, onde é que está a tal da proporcionalidade na função afim?
é o seguinte, observe, eu vou fazer uma tabela aqui, vou criar uma tabela aqui de valores, que nem você aprendeu lá no nono ano com função, né? Valores de x, valores de y, e vou escolher uns números, tá? Vou escolher aqui, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses valores de x são aleatórios. Fazendo a continha, se x for menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 2 vai dar menos 2. Se x for menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Se x for 0, tá certo? Olha, vou apagar isso aqui, ó. Se x for 0, 0 vezes 2 dá 0. 0 mais 2 vai dar 2. Se x for 1, vamos apagar aqui o 0 agora. Se x for 1, 1 vezes 2 dá 2, 2 mais 2, 4. Finalizando, se x for... Você vai ver onde eu quero chegar com isso. Espera aí. Se x for 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 2 vai dar 6, correto? Beleza, então, Tony, fiz uns pontos, tá? Mas o que significa isso para mim? Agora se ligue, olha só. Se eu pegar, tá? Se eu pegar esta, olha para o gráfico. Se eu pegar esta tabela que eu acabei de fazer, perceba, quando eu aumento uma unidade em x, eu aumentei uma unidade em x, passou a ser menos 1, não é isso? Aí o y aumenta 2 unidades. Olha, eu aumentei uma em x, ó, menos 2 mais 1, tá vendo? Cresceu uma unidade. O y cresceu 2 unidades, do menos 2 foi para o 0. A proporcionalidade está nesta variação, tá certo? Porque, olha só, a variação dos valores de y são diretamente proporcionais às variações dos valores de x, dos valores correspondentes de x, tá? Então, de novo, a variação dos valores de y é diretamente proporcional à variação dos valores correspondentes de x. Ou seja, eu estou falando de que delta y sobre delta x, variação de y sobre variação de x sendo proporcional. Por isso que eu disse que o coeficiente angular é muito importante para resolver questões. Você vai ver daqui a pouquinho, inclusive, como é que você pensa numa questão para resolver de forma rápida. Eu estou aumentando aqui, olha, uma unidade em x. Estou aumentando também 2 unidades em y. A cada unidade em x, eu aumento 2 em y. Ô, Tony, isso não é regra de 3? Você pode pensar como uma regra de 3? Claro que sim. Tony, então se eu sair do 0 for para o 2, eu aumentei 2 unidades em x. O que acontece com o y? Se você dobrou o valor de x que aumentou, o y também vai dobrar. Ah, tá. Então essa é a ideia da proporção? Pois é, essa é a ideia da proporção. Então você faz na proporção, olha, que é um coeficiente angular, olha, 4 sobre 2, ó. Tá vendo a proporção? 4 sobre 2 é o mesmo que 2 para 1. É o mesmo que 2 para 1. Que coincide com quem? Com o coeficiente angular. Muito bem. Então essa é a ideia, né, Tony? Coeficiente angular é a tal da taxa de variação, é a proporção de uma questão? Com certeza. Porque imagina assim, ó, se a questão citar no tempo zero, fulano tinha um PIB de 2 bilhões. Tá? Um país tal. Aí, estou botando um exemplo bem sem pensar nem no PIB de nenhum país. Se daqui a 2 anos, se o crescimento é linear, né? Daqui a 2 anos, qual vai ser o PIB? Aí você diz, bom, se pulou 2 anos, aumentou 4. Quem está em 2, com mais 4 vai para 6. Então você resolve de forma fácil e rápida. Essa é a ideia da proporção, tá certo? Quando você pensa na proporção, você pensa no coeficiente, na constante de proporcionalidade, pensa no coeficiente angular. Tá legal. Então é ele que me faz pensar assim, numa reta? Sim, tranquilinho. Se você aumenta o valor de x, de menos 3, por exemplo, para 0, né? O y aumenta de menos 4 para 2. De menos 3 para 0, você saltou 3 unidades. Então tem que saltar o dobro. Menos 4 para 2, você saltou 6 unidades. Quem salta 3 em x, salta 6 em y. Correto? 3 vezes 2. Ó. 3 vezes quem? Vezes 2. Então essa é a ideia da constante de proporcionalidade. Agora, Tony, então a gente já pode começar a pensar em fazer exercícios do Enem, inclusive, de outros vestibulares também? Claro que sim, claro que sim. A partir de agora a gente já pode pensar em fazer isso. Agora veja, eu fiz uma fala em relação ao coeficiente angular também, que eu disse que ele
tinha a ver com o ângulo. Você lembra disso? Um tratamento analítico que eu dei tinha a ver com o ângulo. Pois é, o ângulo formado entre o eixo das abscissas e a reta. Eu disse para vocês também, não esqueça que A é numericamente igual a tangente do ângulo θ. Agora, se eu tirar essa retinha e colocar o seguinte, ó, aqui está a reta, tá? Pense no ângulo que se forma. E à medida que você mexe no valor de A, você está mexendo nesse ângulo que está sendo formado. Por isso que mexeu em A, tá certo? Mexe no ângulo de formação entre o eixo x, abscissas, que é x, e a reta da função. Beleza? Só para relembrar, recapitulando, assim a gente fecha esse pacote. O que fica faltando de função afim? A gente vai ver depois estudo do sinal e as inequações. Mas aí em um outro momento, tá certo? Valeu, galera. Se ligue. Inscreva-se no canal, Professor Tony Santana Matemática, e estude pela playlist dos assuntos, tá certo? Um abraço e até a próxima.